É um enorme prazer reencontrá-los e viver esses momentos tão felizes, repletos de paz e de esperança em um mundo melhor. Nosso assunto: as diversas faces da obsessão. O Dr. Antônio Damasio, neurocientista, autor de 2 livros, mas em especial O Erro de Descartes, diz que a mente humana é como se fosse um enorme aeroporto. E o ser humano, chegando ao centro dessas atividades, toma conhecimento de um mundo de departamentos, recebe influências de todos os lugares. Ele confessa que há muito mais influência do que aquela que se verifica nesse grande aeroporto. Mas todas as ligações que o Dr. Damasio faz, essas ligações são exclusivamente orgânicas. Para ele, a alma nasce das funções orgânicas. E uma vez que você tenha um dos departamentos da mente acometidos por algum problema, por alguma doença, você passa a ter uma outra alma. Você se exprime de uma outra maneira. Evidentemente, o Dr. Damasio é materialista reducionista. Escreve muitíssimo bem. Naturalmente, tem sua fama e é bem conceituado. No entanto, nós teríamos alguns apontamentos a fazer e que não seriam assim desprezíveis, como julga o Dr. Damasio. Nós lembraríamos a ele que William Crookes e Alfred Russel Wallace, entre outros, verificaram e constataram e se renderam às evidências das materializações. O espírito Katie King apareceu, deixou-se fotografar. De onde viria esta mente? O que seria ela? Ela se dizia já ter vivido no mundo e agora encontrar-se no mundo espiritual. Nós teríamos ainda a dizer ao Dr. Damasio que grandes pesquisadores aprofundaram-se de tal maneira que compreenderam que no inconsciente há muitos aspectos, há muita profundidade da personalidade humana, nem mesmo sonhada pelo próprio habitante do corpo. E não são nomes desprezíveis. Carl Gustav Jung, Gustave Gelei, Alfred Scherenknotzen e assim por diante. Então, nós teríamos de tomar novamente o grande aeroporto do Dr. Damasio, mas inserir ali departamentos que ele jamais sonhou ou admitiu como verdadeiros. Porque estamos engolfados, projetados dentro de um mundo, de uma dimensão totalmente desconhecida.
desconhecida para ele. Desde Allan Kardec, nós devassamos o mundo invisível de forma científica, filosófica e religiosa. O que vamos falar hoje está intimamente ligado a esses departamentos da mente que não são visíveis à ciência comum ou não foram aceitos por ela, mas já devidamente esquadrinhados por mentes de escola que simplesmente não são admitidas como formadoras de uma nova ciência, por enquanto, de um novo paradigma, por enquanto. Nós, dentro desse aspecto, certa vez, ouvimos Chico Xavier nos dizer que a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Não é diferente a interpretação de Santo Agostinho em De Trinitate 15:2-3. A fé procura, o intelecto encontra. Ele comentou Isaías quando o profeta afirmou: se não crerdes, não entendereis. Surge então para nós, de maneira clara, o conceito de mediunidade, trazido pela fé e também pela ciência. Ciência, porque os métodos utilizados por Allan Kardec demonstraram a separação da alma do corpo e a influenciação da alma sobre os seres humanos. Como diz o próprio codificador, assim como nós podemos separar os dois elementos da água, H2O, o hidrogênio e o oxigênio, nós podemos, isto sim, comprovar a presença do Espírito através das comunicações, das suas nuances particulares, daquilo que ele traz como personalidade, que viveu na Terra e que imprimiu a sua singularidade em tudo que fez. É assim que, pela primeira vez, vamos ter um curso de mediunidade na Terra com o Livro dos Médiuns, para que possamos abeberar-nos do que seja esta capacidade que o ser humano tem de entrar em contato com a dimensão espiritual, com aqueles outros departamentos não incluídos pelo Dr. Damásio no grande aeroporto. A mente é capaz de se ligar, de estabelecer conexões importantíssimas com departamentos que nem mesmo são sonhados pelos materialistas reducionistas, mas que inteligências brilhantes, corações abertos para a luz, conseguiram trazer para nós e arrancar do obscurantismo em que estavam, para nos oferecer a imagem exata do que seja a comunicação entre as várias dimensões da vida. Sendo assim, podemos dizer que médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, segundo Allan Kardec. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser, segundo Emmanuel. André Luiz dá-nos uma faceta muito importante da mediunidade ao dizer: mediunidade é um dom inerente a todos os seres,
como a faculdade de respirar. A cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. E ele, na verdade, estende uma observação do próprio Kardec, quando ele nos diz em O Livro dos Médiuns que mediunidade é um dom inerente a todas as pessoas. Segundo Allan Kardec, depende da organização física. Segundo André Luiz, quem estabelece esse ponto fundamental da dependência orgânica é a glândula pineal. O perispírito, segundo Allan Kardec, é o princípio de todas as manifestações. Sem dúvida, para André Luiz, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. E a glândula pineal se constitui num dos principais elementos do chakra coronário, do chakra central, daquele que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo físico. E é a pineal que dialoga, principalmente ela, com o perispírito. Mas é importante observarmos algo. Como se dá esse processo de ligação entre os dois planos? E temos uma mensagem importantíssima de André Luiz nos domínios da mediunidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Compreendemos então as bases dos processos mediúnicos e, por consequência, aprendemos as bases do processo obsessivo. Sendo assim, nós vamos em busca do entendimento do que seja o pensamento, pois ele é um atributo do espírito, é um fluido vivo e multiforme, inestancável, que nasce da própria alma. Através do pensamento, o ser assimila a força emanante do Criador, e transubstanciando-a, influencia na criação. Através do pensamento, cocriamos. Através do pensamento, entramos na herança do Pai. Através do pensamento, localizamos-nos no tempo e no espaço. Através do pensamento, elegemos as nossas companhias espirituais. E por que não dizer, também terrenas. O que é, na verdade, o pensamento? E a resposta em mecanismos da mediunidade é claríssima. Átomos em nova escala vibratória, aquém do hidrogênio e além do urânio. Compreendemos assim que existe uma matéria, essa matéria que compõe o pensamento influencia a nossa vida muito mais do que sonha a vã filosofia, muito mais do que poderia admitir o Dr. Damásio em tempos atuais. Mas ele também vai conhecer a verdade, é inexorável. Então, quando pensamos, julgamos que não existe pensamento naquilo que pensamos. Normalmente abstraímos o pensamento do sentimento, cometemos um erro atroz, feroz. Porque não existe pensamento sem sentimento. Na verdade, é o sentimento, diz André Luiz, que lhe dá forma e natureza. Daí a ligação quase que imediata entre o ser, e por que não dizer instantânea mesmo, entre o ser e as diversas dimensões da vida.
Com as correntes de pensamento, nós temos que toda partícula dela nasce das emoções e desejos mais recônditos do espírito. No momento em que nós nos interiorizamos, naquele instante em que buscamos o eu interior, aí nasce a nossa tendência, aí nasce o momento da nossa companhia, da nossa ligação, porque a corrente mental nasce dessas emoções profundas que temos e das quais muitas vezes não temos conhecimento, senão depois com as ações em ação, em movimento. Consciência, a nossa consciência emite radiações eletromagnéticas, frequência variável, que transporta informações. Os nossos pensamentos não são senão ondas eletromagnéticas que transportam informações. Elas superam a velocidade da luz, além de 300 mil quilômetros por segundo. Propagam-se no vácuo, portanto o pensamento tem outro modos de propagação, que não o som, por exemplo. E na verdade, cada um de nós aqui presente é uma ação transmissora e receptora. E é algo que a neurociência vai estabelecer, não se sabe bem quando, mas vai admitir com o tempo que os pensamentos emitidos partem na direção do outro, na esfera material ou espiritual. Pode encontrar conexões variadas e, mais importante, somos uma estação receptora. Agimos como televisões portáteis. Mais importante que as fontes televisivas, porque de nós jorra constantemente a nossa personalidade com os pensamentos que são ondas eletromagnéticas características de cada um de nós. E essas estações são ambulantes. Se nós estivermos no mar, no ar, onde quer que estejamos, elas funcionam, porque independem de local e tempo. Somos capazes de formar ideias moldes, formas, pensamentos. E aqui vai uma curiosidade. Ernesto Bozano estudou as formas pensamentos com muito detalhamento. Aliás, ele era perfeito em tudo que fazia, nos livros que escrevia. E ele conta que havia um fantasma num castelo inglês. E poderia ser no outro castelo. E aquela senhora, todos os dias, às 5 da tarde, galgava uma escada lentamente, subia até o topo, virava-se com uma chávena de chá e prosseguia pelo quarto adentro. Isto todas 5 horas da tarde. Perguntado o que seria, na verdade, aquele fantasma inglês, então Bozano diz: não se trata da presença do espírito desta velha senhora, mas das formas, pensamentos que ela deixou no castelo, porque repetiu durante decênios esta mesma cena. E por suas formas, pensamentos, ela ali está, configurada. Então, muitas vezes o que julgamos ver, um espírito ou fantasma, na realidade não o é, mas é a projeção da forma pensamento. Porque nós somos capazes de co-criar, como já falei anteriormente.
Somos capazes de criar, e nossos pensamentos ficam retidos nos locais onde habitamos. O próprio Bozano se refere a batalhas que foram verificadas em campo aberto e que os habitantes de uma vila podiam ouvir todos os dias, à mesma hora, o barulho dos canhões, da passeata horrível dos cavalos em cima dos corpos e assim por diante. Levantava-se novamente. E como esta paisagem estava ali? Senão pelo resultado de todos aqueles que participaram do flagror da batalha. Então, nós somos capazes de cocriar, porque a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E aqui cabe uma pergunta: por que o mundo está como está? Se nós somos uma televisão ambulante, se nós temos a capacidade de formar seres emitidos pelo nosso próprio pensamento. É uma lição de casa. Nós temos de meditar. Somos capazes de mudar o mundo. O problema está na vontade. Por quê? Se a ideia é um ser organizado, se o pensamento lhe dá forma, mas ele precisa da vontade para imprimir o quê? Movimento e direção. Nós gostaríamos tanto que esse ambiente que estamos vivendo aqui fosse parte do mundo. Então vamos pensar firmemente, porque um dia vai ser. Então, a indução mental é muito importante no nosso estudo da obsessão e da mediunidade. Porque na indução mental, o que ocorre é que você pode reproduzir uma onda mental sua em outra pessoa. Isto faz parte da propriedade do pensamento. Você pode imprimir no outro pensamentos que são seus. Este é o princípio da mediunidade. Todos nós temos um condomínio espiritual à nossa volta. O que seria o condomínio espiritual? São as nuvens de testemunha de que fala Paulo de Tarso, essas testemunhas do bem, testemunhas do mal, com as quais convivemos no dia a dia. Se somos médicos, podemos ter também colegas ao nosso redor. Se somos lixeiros, poderemos ter aqueles companheiros que cuidam da higiene da cidade. E assim por diante. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Quando trouxeram para estudo aquele menino que ficou no meio da selva, praticamente toda a sua adolescência, infância e adolescência, ele tinha total inabilidade, incapacidade de se comunicar com o meio social. Porque ele nasceu para estar junto da comunidade e trocar. Isto que nós estamos vendo. A indução mental é natural. Existem aqueles que estão conosco em casa, existe a comunidade, existe um campo maior, dependendo do tipo de atitude, de ato, de pensamento e de tarefa para a qual viemos no mundo. Então, as energias atraem energias da mesma natureza. É por isso que na 459 de O Livro dos Espíritos nós aprendemos que, de comum, são os espíritos que nos dirigem.
Pode parecer até uma incongruência contra o nosso livre-arbítrio. Então nós não decidimos? Decidimos sim as companhias que temos, através do pensamento, porque os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas instantâneas. Então decidimos sim quem faz parte do nosso condomínio. Diz-nos André Luiz: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. O fator espacial não conta. Nós podemos ter alguém na Conchichina e estarmos aqui. Se tivermos sintonia, nada vai nos impedir a comunicação. No ar, na profundeza do mar, onde quer que estejamos, estaremos conectados com aqueles com os quais tenhamos sintonia. Vivemos, portanto, em um sistema de rede, em que tudo que fazemos influencia o restante, e que toda a rede nos influencia. Aqui, uma curiosidade. Algumas informações de André Luiz sobre a glândula pineal, que é a parte orgânica de que fala Kardec e que possibilita a comunicação mediúnica, porque é a pineal que estabelece vínculos diretos com o chakra coronário. É ela o principal órgão que faz a ligação com o chakra coronário. Ela controla o sistema endócrino, as glândulas endócrinas. Ela comanda as emoções. Ela coordena as forças subconscientes. Ela supre de energias psíquicas os estoques autônomos dos órgãos. Ela é a glândula da vida mental. O Dr. Sérgio Felipe teve a oportunidade de dizer algo sobre ela também. Então, esta flor de lótus, que tem bem no centro do nosso cérebro, do nosso encéfalo, ela faz a ligação entre os vários planos da vida. Também algo impensável, por enquanto, para o Dr. Damásio, mas para nós, algo líquido e certo. Os cristais de apatita, estudados pelo Dr. Sérgio da USP, são muito interessantes, porque mostram que a chamada mineralização do órgão da pineal, que começa a partir da segunda década da vida, depois dos 10 anos, esta mineralização ou calcificação da pineal, com os chamados cristais de apatita, possibilitam muito mais, dão essa possibilidade de intercâmbio entre os dois planos, apesar de, no passado, esta calcificação ter sido responsável pelo descrédito que os pesquisadores davam à pineal, porque julgavam que após a calcificação, a mineralização, ela não mais serviria, ela apagaria em suas funções, o que não é verdadeiro. Vamos aos conceitos de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Kardec em O Livro dos Médiuns. Mediunidade torturada é a obsessão. Enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, em busca do reajuste. Mecanismos no mundo maior, no mundo da mediunidade, desculpe. A influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrer. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Vejam, mesmo os materialistas não se livram, pelo simples fato de não crerem, não se livram das obsessões. Elas existem
para todos os seres, sobretudo quando nós não estivermos com as nossas ações inspiradas, adequadas, segundo a lei do amor. A obsessão, diz Kardec, apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A Gênese, capítulo 14. Por que é importante essa fala de Kardec? Porque muitos dizem, como André Luiz foi encontrar tantos tipos de obsessão? Se Kardec fala apenas em obsessão simples, ele fala em subjugação, né? E por que então descobriu-se tanto tipo? Não, Kardec fala muito mais. Ele não teve tempo, evidentemente, para descrevê-las. Mas aqui está uma frase em que ele diz que existem que apresenta caracteres muito diversos, muito diferentes, que vão desde uma simples influência moral até a perturbação completa do organismo. No Evangelho de Jesus, Lucas, no capítulo 4, 33 a 35, fala-nos do homem possuído. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, diz ele, é a obsessão direta. Em Marcos, capítulo 5, versículos 2 a 13, é o gadareno que é manobrado por entidades cruéis. Diz Emmanuel, é a possessão com vampirismo. Mateus, capítulo 9, 32, 33, o homem mudo, sob o controle de espírito, é a obsessão complexa que envolve corpo e alma. Em João, capítulo 13, espírito perverso, colocou a ideia de negação do apostolado no sentimento de Judas. É a obsessão indireta, mais comum do que imaginamos, e que leva à perda de muitos médiuns valorosos dentro da nossa doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 7, quando Filipe, pregando entre os samaritanos, curou coxos e paralíticos de pronto, mostrando que era uma obsessão coletiva com moléstias fantasmas. Eis-nos a obra de André Luiz, 14 obras do médico desencarnado, verdadeiro Dante Alighieri do mundo espiritual. Obsessões de natureza anírica. A alma também pode comunicar-se, a alma encarnada também pode comunicar-se. E nós podemos ter comunicação patológica dos seres encarnados, as obsessões. De efeitos inteligentes, com a observação telepática, a auto-obsessão, a persistência da personalidade anterior e a parceria no vício. E a mediunidade torturada de efeitos físicos, quando os seres vivos, seres humanos, contratam espíritos mercenários para realizar tarefas de poltergeist. Obsessão telepática é uma obsessão anímica. Para compreendê-la melhor, vamos tomar um caso de Jovina e Anésia e nos domínios da mediunidade. O casal Anésia e Jovino estava em crise. Os benfeitores espirituais são chamados para ajudar. Chegam em um momento particularmente íntimo da família, quando o casal janta na companhia das 3 filhas.
Todas estão alegres, conversando com a mãezinha, mas o dono da casa, Jovino, está distante. Não participa da conversação. Quando os observadores veem chegar junto da testa de Jovino, em sua cabeça, uma imagem de mulher, como se fosse um farol de lusco-fusco, com emissão de luz, em que surge uma imagem de mulher projetada sobre a cabeça do dono da casa. E ele se torna mais alheio, inquieto, faz zombarias, bochechos, não deseja continuar no meio da sua esposa e das filhas. Naquele instante, há um mal-estar por parte de Anésia. O jantar termina, Jovino lê os jornais rapidamente, levanta-se e diz: tenho negócios a fazer. Já é noite. Ele bate a porta, vai embora. Neste momento, desalentada, desesperada, Anésia senta-se na sala e começa a pensar: negócios. Ele mente. Sem dúvida, é aquela senhora, e começa a esquadrinhar na mente os traços dessa senhora. É ela que tem sido a grande verduga do nosso lar, aquela que tem trazido tantas e tantas aflições para a minha família. Neste momento em que ela esquadrinha a mente para se lembrar desta senhora, eis o que acontece. A senhora se materializa em espírito, não materialização carnal. E no meio da sala, inicia um litígio mental com a nossa Anésia. Insultos, brigas. Ao final, o benfeitor espiritual Aulus transmite um passe de reconforto e Anésia cai sobre a mesa em estado de sono. Mais tarde, ela é levada pelo benfeitor a um clube noturno, onde esta senhora dança com o seu marido. E lhe pede encarecidamente para perdoar, porque são duas crianças que não sabem o que fazem. Anésia está com seu sistema nervoso abalado, tem problemas orgânicos, não consegue raciocinar direito, porque inclusive tem a sua mãezinha doente nos últimos momentos da vida física. Vemos aí a interferência de encarnado sobre encarnado de forma maléfica, perversa, patológica. E isto é muito mais comum do que podemos imaginar. Quando chegamos em um lar em que o clima é um cipoal, um emaranhado, uma dificuldade até para se respirar direito, pode ter certeza de que existe um clima mental obsessivo entre os membros da família. São espíritos que reencarnaram para se perdoarem mutuamente e não conseguem. E vivem num clima de verdadeira guerra mental. São os antagonismos domésticos descritos em Obreiros da Vida Eterna. E a auto-obsessão é um outro tipo de patologia mental provocada pela obsessão. Como nós podemos ver isto? Chico Xavier diz em O Evangelho de Chico Xavier que o ódio é um dos mais terríveis fatores de auto-obsessão. Então,
vemos dois casos que são muito elucidativos. O primeiro deles é um delegado de polícia. Ele foi consultar um médium para saber por que está doente. Está com a cabeça funcionando mal, não raciocina direito, tem perturbações e não sabe por quê. E o médium o aconselha a fazer coisas que não vão aliviá-lo. Mas logo vamos saber por quê. Gúbio faz o diagnóstico. Este senhor, delegado de polícia, batia nos presos sem motivo. Durante anos ele fez isso. E agora, quando ele adentra a terceira idade, ele começa a receber mais profundamente o resultado dos seus atos. E o que temos então? Uma auto-obsessão. A perturbação pela qual ele passa é fruto dos próprios gestos, das atitudes menos dignas, da falta de amor para com o próximo. E André Luiz pergunta, mas ele vai encontrar a solução com este médium? Não, não vai. Porque ele veio procurar alguém que é mercenário da mediunidade, que recebe pelo que produz. E ele, obviamente, esse médium, não está acostumado à disciplina, à renovação espiritual e material. E é óbvio, o que nós vamos encontrar, senão a orientação desigual, desnecessária e principalmente que não vai atingir o objetivo. Na auto-obsessão, lembremos-nos que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Receberemos de volta tudo aquilo que plantarmos, as ideias que emitimos, as ideias que voltarem para nós. Elas vão pesar sobre o nosso psiquismo. Daí as inúmeras moléstias mentais que se abrem na velhice. Esse investigador de polícia que abusou de poder está em Libertação, capítulo 11. A questão do escritor e suas criações mentais. Quando na Terra ele não foi muito lido. Mas André Luiz encontrou nas profundezas das trevas. E ele estava dizendo a André Luiz que escreveu livros de libertinagem, que nada construíram, e que a mocidade avidamente passou a leitura desses compêndios. E o resultado é que ele encontrou do outro lado da vida os personagens que ele criou. Essas ideias, essas formas, pensamentos que o escritor cria nas suas páginas, que o diretor de cinema e o diretor de script, de cenário, leva para as telas, e que os produtores de televisão encharcam o mundo moderno. Todos serão responsabilizados pelas ideias que criarem, porque elas estarão dentro deles quando desencarnarem. Então, no momento em que André Luiz está conversando com este escritor, surge um fantasma, um ser que tenta estrangular o próprio escritor. E André Luiz diz que não é espírito, é uma forma, pensamento, porque é um dos personagens que ele criou no livro. Coloquemos de molho a barba. O que nós andamos escrevendo? O que nós estamos aí produzindo? O escritor, seja ele de que ramo da mídia ele for o responsável, que ele tenha sempre presente que essas ideias voltarão para ele. A persistência da personagem anterior,
há como que uma fixação mental ao passado, uma imersão à vida anterior, e o que acontece é que o fato descrito nos domínios da mediunidade é uma senhora que passa a ter, naquele momento, está como que recebendo um espírito, mas André Luiz diz, não há espírito, ela está falando de uma personalidade de vida anterior. Então, nem ela sabe que está dando passividade a ela mesma, mas de uma personalidade vivida em existência anterior. É o caso de nos domínios da mediunidade. A parceria no vício, Cláudio Nogueira em Sexo e Destino, nos capítulos 6 e 8, nos domínios da mediunidade, no capítulo 5 15 e 14, então o que nós temos é os espíritos que ficam acoplados àqueles que bebem, formando uma parceria. Mas aí, dizem, podem perguntar, não seria uma obsessão anímica, uma obsessão espirítica? André Luiz diz não. Porque o espírito em geral encarnado, ele tem livre decisão do seu destino. Basta ler Sexo e Destino e a gente compreende perfeitamente o que ele quis dizer. Vamos às obsessões espiríticas. É a ação maléfica ou perturbadora de espíritos desencarnados, de efeitos inteligentes, aqueles que se dão de mente para mente, os efeitos intelectuais, o vampirismo, as diversas simbioses e parasitoses. Simbioses quando vivemos na companhia de espíritos que não são evoluídos. Parasitoses, esses mesmos espíritos não evoluídos levando-nos à morte, à desencarnação muitas vezes. Existe a obsessão por sintonia ou hipnose e existem as obsessões de efeitos físicos ou poltergeist. No vampirismo, são espíritos desencarnados que partilham a existência dos encarnados, absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade, desencarnando mais cedo. Se nós nos recordarmos da estatística de André Luiz, vamos ver em nosso lar que dos 80 pacientes do leito, daquela ala onde André Luiz está, 80 pacientes estão sendo tratados. E qual não é a nossa surpresa quando observamos que 57 deles vieram por suicídio indireto? É muito. E por que será? Nós temos de nos reportar ao vampirismo. Muitas vezes deixamos escapar o fluido vital tão importante porque cedemos no fenômeno de vampirismo. É o caso estéril, familiares, de missionários da luz, vampirismo à mesa de refeição. E por quê? Porque o fluido vital é importantíssimo ao espírito se ele quiser sentir as coisas da terra. Ele não tem mais fluido vital no mundo espiritual. Se ele quiser sentir o cheiro de um bife, se ele quiser sentir o cheiro do lar, ou qualquer coisa, o que ele precisa? Ele precisa do fluido vital ou ectoplasma. Então, é o caso externo do vampirismo à mesa das refeições. Provavelmente são espíritos rebeldes ou simplórios demais que não vão se adequar a comer nada, só vento. Aliás, foi um dos casos de maior insubordinação em nosso lar, quando os do esclarecimento não queriam renunciar à comida. Não sei se lembram, mas é verdade. E o caso Libório, do vampirismo recíproco. Os espíritos fizeram uma força danada para livrar a noiva do Libório dele.
porque ela dizia que não aguentava mais. Muito bem, os espíritos fizeram força, ela ficou livre. Na primeira oportunidade ela foi procurá-lo outra vez. Então, vampirismo não é fácil. No caso Desidério Elisa, que está em A Vida Continua, existe o vampirismo sexual, que é mais comum também do que podemos imaginar. Nas simbioses e neuroses, elas não apenas favorecem o furto psíquico, mas ocasionam também doenças nervosas complexas. No caso américo, são perturbações histéricas descritas nos domínios da mediunidade. Parceria com fobias, no caso nos domínios da mediunidade. E o aborto agravando o processo obsessivo com as crises histéricas nos domínios da mediunidade. No vampirismo com patologias orgânicas, nós vemos que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de espíritos em desequilíbrio. Então nós temos os casos diversos, não entraremos diretamente neles porque não dá tempo, mas um especial caso Pedro Camilo que vale a pena a gente recordar. Isso o Dr. Damásio jamais poderia admitir, mas é um caso de neurologia. Então, Pedro foi criado por Camilo e trabalhou sempre com ele na loja. E desde a infância, juventude, ele trabalhou e sempre necessitado de muita coisa, de mais dinheiro, mas se acomodava. Chegou um momento em que ele já estava mais crescidinho e ele pede um aumento ao patrão. Mas como o patrão julgava que o criou e que, portanto, poderia dar o que quisesse a ele, negou-se. No auge da fúria, o rapazinho elimina o patrão. Era noite alta, ele passou a mão numa determinada quantia do cofre, fechou a loja. No dia seguinte veio com a polícia alegando que pediu, que estava fechada a loja, que pediu para que abrissem, mas que o patrão não estava lá. Então, eles abriram, encontraram o patrão morto, mas para todos os efeitos, o jovem Pedro não tinha nada com o assassinato. Terminadas as exéquias, ele partiu, despediu-se da viúva, foi embora para uma grande metrópole. Aplicou o dinheiro que tirara do cofre, que ele julgava que merecia pelos anos trabalhados, e ficou 20 anos chafurdando-se no trabalho. Dia e noite um workaholic. Por quê? Porque ele sentia durante todo esse tempo a presença do Camilo. Desesperado, fustigando-lhe a mente. Ele casou-se, Pedro casou-se, teve 5 filhos, uma esposa maravilhosa, que se ligava à espiritualidade superior e todos os dias orava por ele e pedia aos filhinhos para orarem também. E qual não foi uma surpresa quando Pedro foi internado às pressas no hospital, estava à morte com uma doença degenerativa cerebral. E os benfeitores são chamados para assistência quando André Luiz e o benfeitor sabem que não encontrarão resolução para aquele problema se não chamarem um espírito de altíssima hierarquia. E realmente Cipriana é chamada e vem no momento certo, às vésperas da desencarnação do Pedro. E tomando dos dois, faz com que Pedro chore amargamente o crime cometido, volte-se arrependido ele já estava pelo sofrimento, mas Camilo é relutante. E Cipriana consegue finalmente, junto dos familiares, no culto do Evangelho no lar,
mostrar que Pedro era um homem de bem, que tinha constituído uma família tão bonita, de tanta paz, e finalmente ela consegue a retirada do Camilo e o leva para a espiritualidade. Ó milagre dos milagres! Pedro, que estava à morte, encontra sua recuperação e sai no dia seguinte para os braços da família. Como é que se deu essa doença? Qual foi o mecanismo? Hoje eu não posso discutir aqui, mas é interessante pensar nele. Então, caso Margarida, ela era obsediada por uma falange, em torno de 60 obsessores. Em 14 dias ela estava às vésperas da desencarnação. Mas a interferência de Gúbio faz com que os hipnotizadores sejam conquistados, um a um. E finalmente, com a presença de Matilde, o espírito de Escol, que é a mãe de Gregório, o principal verdugo de Margarida, com a interferência dela, finalmente, tudo é desbaratado. E Margarida vive para a glória do Senhor. Então, temos neste caso, em libertação, uma epopeia de amor trazida pelos benfeitores espirituais a pedido da interferência de grandes seres que nos amam na espiritualidade. No Sintonia ou Hipnose, nós temos o caso do hipnotizador do século X, da Toscana, que, influenciando o corpo de uma nossa irmã ligada a ele, desde o século X, quando ele era legionário de Hugo, ela começa a falar uma língua estranha da Toscana. Esta ligação é de ordem de sintonia e não é de ordem mediúnica comum, segundo André Luiz e os benfeitores. O mesmo ocorre durante o sono. Muitas vezes podemos ter, médiuns e vigilantes que se deixam levar durante o sono por hipnotizadores. Daí a necessidade que nós temos de nos prepararmos todos os dias para o nosso descanso habitual. Este fenômeno que todos conhecemos como materialização, Chico Xavier está ao lado do doador e da irmã Josefa materializada, e espíritos inferiores podem utilizar o ectoplasma para ferir e assustar. São as obsessões de efeitos físicos, os chamados poltergeists, manifestações ruidosas e persistentes, combustão espontânea e assim por diante. E a terapêutica? Como é que podemos nos livrar? E a profilaxia? A prece, a fluidoterapia com passes, água energizada, as reuniões de desobsessão, a renovação moral, o estudo construtivo, o esforço em domar as más inclinações e o exercício constante do bem. Se nos debruçarmos sobre nós mesmos, verificarmos que somos os culpados, tivermos humildade suficiente para admitir, sem dúvida estaremos mais dispostos a exercer estas funções especiais do espírito. As moléculas da água que já foram projetadas aqui, aquelas que surgem da cristalização da água, quando dizemos muito obrigado, quando falamos amor, as experiências do Dr. Masaru Emoto, mostrando que a água recebe as vibrações, as palavras, os atos dos encarnados e desencarnados. Então, é por isso que a água fluidificada tem o seu papel importante dentro da medicina e também no tratamento da desobsessão.
Os estudos da desobsessão mostram, por exemplo, a estatística do grupo Meimei. Em Pedro Leopoldo, em 3 anos, foram 206 sessões práticas, 1.541 comunicações de espíritos sofredores. Esta estatística é feita por Emmanuel. 1.452 entidades e 89 reincidências. 288 ligados ao pretérito próximo ou remoto dos integrantes. 961 necessitados de assistência moral. 203 recém-desencarnados. Classificação quanto ao tipo: 47 casos de licantropia, quando o espírito não tem mais, o perispírito não tem mais a forma humana. 474 casos de alienação mental. 203 casos de choque por desencarnação. 19 suicidas. 64 perseguidores da doutrina espírita e um caso de animismo, já referido aqui. 644 perturbações diversas. Qual o aproveitamento na sessão de desobsessão? 79 irmãos perfeitamente reajustados. 308 esclarecidos e melhorados. 356 com aproveitamento reduzido. 719 temporariamente impassíveis e indiferentes. Valeu a pena ou não? Metade na sessão de Chico Xavier foram resgatados, né? E outros, diz Emmanuel, que estão em vias, né? Estarão em vias de. A renovação moral, segundo Bezerra de Menezes: procurar elevar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-lo, se em existência foi ele o ofensor. Agora Chico Xavier vem com a delicadeza de ser: uai, gente, para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos. Foi interessante porque a moça chegou para Chico: Chico, não estou aguentando não. É mineiro, né? Eu não sei imitar direito, mas é mais ou menos assim. Aí, não estou aguentando esse encosto, Chico. O que eu faço? Tira ele de mim. Aí Chico diz: uai, gente, para que tirar? Vamos evoluir todo mundo junto. E não é essa a proposta do Espiritismo, mas a pergunta é generalizada. Eu vim aqui no centro para tirar o encosto, né? Aí eu falo assim: você quer que eu faça um embrulhinho, põe um laço cor-de-rosa e deixe na porta do vizinho? Então, a gente vai lá entregar a obsessão, mas precisa perguntar se o obsessor quer que a gente entregue, né? Então, vemos aí a questão séria. O trabalho tem que ser de dentro, né? Se existe uma melhora, tem que vir de dentro. E a profilaxia é aquela que Gubbio nos dá e que fecha toda a nossa responsabilidade. Nunca te esqueças de que o amor vence o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. É o que nós vimos quando, naquele instante final de libertação, né, a mãe de Gregório, né, diz para ele: meu filho, eu não tenho para você senão o amor com que sempre te amei. E o que aconteceu? Aquele chefe de falange, aquele espírito endurecido, 700 anos nas trevas, caiu no chão
e não mais se levantou. Virou um bebê. Essa é a força do amor. Enquanto não adquirirmos, vai ser difícil nossa melhoria e felicidade na Terra. Diz-nos Caiba Schutel: a prática das virtudes é um excelente preservativo contra a influência dos espíritos inferiores. Vejam como se integram todas as lições da espiritualidade na terra e no céu. Diz ele: cada qual pode servir a seu modo. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Deus não fez só o claro, fez também o escuro. Não fez só a luz, mas fez as trevas, para que cada um permaneça onde lhe apraz, na escuridão ou na claridade. Trouxe essas chamadas porque elas são muito importantes em qualquer estudo que a gente faça, em qualquer rumo que a gente tome. E neste final da minha fala, permitam-me fazer um retrospecto rápido, lembrando nomes inesquecíveis. Sei que vou esquecer alguns e peço perdão à espiritualidade por isso, mas eles moram no nosso coração. A senhora Maria Elvira Silva Schutel, a Urbano de Assis Xavier, a João Leão Pita, a Giacomo de Bernardo, ao Watson Campelo, a Luiz Carlos Oliveira Borges, as irmãs Perche, Zélia e Antoninha, a Francisco Volpe, a João Fusco, a José Cunha, a Sinhá Musa, a Conceição Ferreira, a João Fusco, a José Maria Gonçalves, a Leonardo Severino, meu tio, e aos queridos amigos inesquecíveis, Wallace Leal Rodrigues, a Joaquim Alves e a diretoria presente, meus caros amigos, que levam à frente o ideal de Schutel, nosso querido Carlos Olson, José Luiz Lúcia, nossa Laodiceia, nosso querido Aparecido, os demais membros da diretoria, que me perdoem não lhes pronunciar o nome todo. A nossa gratidão eterna a Caiba Schutel. Vou me permitir e vou ver se consigo fazer um pouco de dados biográficos que eu considero importante como testemunho. Meus pais conheceram pessoalmente Caiba Schutel. Receberam diretamente a influência dele em tudo que fizeram, no estímulo à continuidade da doutrina. Minha mãe, com 19 anos, foi a mais jovem presidente de Centro Espírita do Brasil. Meu pai foi presidente de Centro Espírita em Monte Azul Paulista. Meu tio Leonardo foi representante da revista O Clarim, do jornal O Clarim e da revista Internacional.
Estamos prontos, portanto, mergulhados no trabalho de Caiba Schutel. Meus pais receberam de tal maneira a influência dele, que jamais deixaram o bastão em nenhum momento de suas vidas. Nosso culto do Evangelho no lar era feito com parábolas e ensinos de Jesus, o espírito do cristianismo e vida e atos dos apóstolos. Meu pai viajava a pé, ia a pé 25 quilômetros para fazer uma preleção na fazenda, no sítio, por mais humilde que fosse. Ele fazia esse percurso de quilômetros a pé para libertar obsediados. Os mais terríveis obsediados. Muitas vezes ele chegava, a menina moça de 16, 17 anos estava segura por 10 homens. E ele mandava que eles soltassem a garota. E apavorados, muitas vezes eles não queriam soltar, mas soltavam, e a fé viva fazia com que aquela jovem voltasse ao normal. Tudo isso é influência de Schutel, do seu imenso amor para com todos, e particularmente devo a ele muito. Quando eu estudava medicina em Uberaba, todos sabem, participei das reuniões com Chico Xavier. E uma vez, como era comum, ele se dirigia a todos os presentes, mas particularmente a mim, e começou a contar fatos da minha infância. Como é que eu tinha vivido, quais eram os meus hábitos, como é que eu dormia à noite. Eu fiquei espantada, porque ele não tivera essa informação de nenhum familiar meu. E eu perguntei a ele como é que ele conhecia esses fatos. Ele disse que Caiba Schutel me contou, porque acompanha você desde a mais tenra idade. De modo que, com todas os meus defeitos, que são muitos, as minhas imperfeições, quero dizer a vocês que sou imensamente grata ao Schutel. E a ele dedico essa prece, que não é minha, mas recebida pelo nosso querido Chico de Monsenhor Horta. E o faço porque é de um padre, e sei que seu Schutel, no momento, vive em lua de mel com padres e protestantes. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz.
que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, e assim seja.